Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer a correção da atividade que eu marquei para casa lá no caderno de atividades, na página 26 em diante, até a gente terminar do primeiro capítulo, tá? E depois nós vamos fazer a hora do estudo, desculpa, gente, a hora do estudo não é a hora da atividade, do próximo capítulo, tá? Vamos lá, questão 10, que as outras a gente já fez a correção. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura: Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Vamos lá. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época. Se você marcou a letra B, ela está correta. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano é o que a gente vê bem claro nesse texto, né? Questão 11. Leia as afirmativas a seguir sobre a poesia modernista brasileira da primeira geração. Utilizou o recurso da paródia como estratégia linguística para criticar as primeiras manifestações vanguardistas. Nos momentos iniciais, estabeleceu relação com movimentos de vanguarda europeus. Apresentou o regionalismo como uma das tendências de vanguarda. Teve como marcas iniciais a irreverência e o anticonvencionalismo. De acordo com as afirmativas, conclui-se que estão corretas. A letra C é a resposta correta se você marcou. Questão 12. Tu amarás outras mulheres e tu me esquecerás. É tão cruel, mas é a vida. Entretanto, alguma coisa em ti pertence-me. Em mim, alguma coisa és tu. O lado espiritual do nosso amor nos marcou para sempre. Ó, vem em pensamento nos meus braços, que eu te afeiçoe e acaricie. No poema Vigília de Ero, Manuel Bandeira vale-se da lenda, que faz parte da mitologia grega sobre o amor entre a jovem e a jovem sacerdotisa Ero, que vivia na Europa, e o moço Leandro, que vivia na Ásia, e que todas as noites atravessavam a nado o estreito do mar que os separava, para encontrar-se com a sua amada. Esse poema está em O Ritmo Dissoluto, um dos livros mais representativos do estilo modernista de Manuel Bandeira. Conhecendo as características próprias desse estilo, pode-se afirmar que a característica marcante da poesia modernista, que se pode comprovar no trecho transcrito se você marcou a letra E, a resposta está correta, que é o uso do verso livre. Vamos lá na página 27. Número 13. O texto a seguir corresponde ao capítulo 92, chamado Estelário, das Memórias Sentimentais de João Miramar, obra representativa da primeira fase da literatura modernista brasileira. Coração esperançava o esperançoso, começo claro da noite cidadina, retalhos grandes de nuvens e duas estrelas vivas. Trem rolava com minha estrela, bordando a vida fabricadora do Brás à luz. Roland estrelava o hotel suíço. No texto, encontram-se vários traços de inovação estética, entre os quais não está presente qual? Se você marcou a letra A, correto. O emprego constante de regionalismo, não tem nada a ver com regionalismo isso aí. 14. O trovador. Sentimentos em mim do aspirante dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, duron, som tupi, tangendo um alaúde. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em Trovador, esse aspecto ele é letra D, a resposta correta, tá? Problematizado na oposição do tupi selvagem ao alaúde civilizado, apontando a síntese nacional
que seria a proposta do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. Número 15. O artista brasileiro moderno tende a desconfiar do dado imediato, isto é, do lugar da natureza, da cultura, da história, em que os outros querem situá-lo no mundo. Entende-se o dado aquilo que é constituído pelo passado natural e cultural. É, no Brasil, tomado principalmente como o tempo do subdesenvolvimento da dependência cultural, política e econômica da escravatura. É da reação contra essa situação que surge a tendência construtiva de quase toda a nossa melhor arte. Nesse processo, não é o Brasil do passado que determina o Brasil moderno. Ao contrário, é o Brasil moderno que reinventa o Brasil do passado. Para o artista brasileiro, pensar sobre o Brasil, pensar o Brasil, não pode deixar de ser reinventá-lo. E creio que grande parte dos artistas modernos, vários modernismos de 22, o concretismo, o neoconcretismo, a bossa nova, o tropicalismo e os artistas contemporâneos sempre se encontraram nessa mesma situação, onde a tarefa da Inventio Brasilis, da descoberta e invenção do Brasil. Texto 2. Tua orla, Bahia, no benefício destas águas profundas e o mato escrapado no Brasil, uma jangada leva os teus homens morenos de chapéu de palha. Pelos campos de batalha da Renascença, esse mesmo mar azul, feito para as descidas dos hidroplanos do meu século, frequentando rendez ruas de holandeses de Conde e de Pares, que a Maralina atualiza, poste das saudades transatlânticas, riscando o ocre fotográfico entre Itaupã e o farol tropical. A bandeira nacional agita-se sobre o Brasil, a cidade alteia cúpulas, torres, coqueiros, árvores transbordando em mangas rosas, até os navios ancorados, Forte de São Marcelo, panela de pedra da história colonial, cozinhando palmas e as tuas crespas, e as tuas ruas, entreposto do mundo e os teus sertanejos asfaltados, e o teu ano de igrejas diferentes com um grande dia santo. Explique como se processa no poema de Oswald de Andrade, Modernista 22, a reinvenção do Brasil, no texto 1, documentando suas respostas com o verso 2. Aí uma resposta mais pessoal, vocês podem escolher aí as alternativas que ele faz, né? Ele reinventa o Brasil trazendo coisas novas, né? Coloca lá, fala sobre a bandeira nacional, fala se riscando o ocre fotográfico. Ele coloca várias enumerações aqui que você vê que não era do Brasil de 22, né? Diferente daquele Brasil colonial, e ele vem trazendo o Brasil para esse novo mundo. Aí você pode optar aí pelas questões que você desejar. Número 16. Canção do vento da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afeto de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Na estruturação do texto, destaca-se o quê? Resposta correta, letra D, que é a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. Questão 17. No bloco superior a seguir estão listados os títulos de algumas obras do modernismo brasileiro. No inferior, nomes de autores modernistas. Associe adequadamente o bloco inferior e o superior. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. A nossa resposta vai ficar correta, se vocês colocarem a sequência correta, está lá na letra E. Tá? Vamos lá que nós estamos encerrando agora. Na história da literatura brasileira, podemos destacar dois momentos que evidenciam preocupação com a cultura nacional. A primeira metade do século XIX e a segunda década do século XX. Neles, há a valorização da temática nacional, mas a partir da perspectiva estética distinta. Com base nessas informações e nos textos abaixo, analise as proposições seguintes. Texto 1. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando um murmurejo
da Uraricoera, que a Índia, Tapaiumas, pariu uma criança feia. Essa criança é chamada de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, if, ai, que preguiça, e não dizia mais nada. Texto 2. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Bom, as alternativas entre V e F vai ficar assim: F, F, V, V e F. E vamos lá. Esse texto aqui é mais um texto de interpretação. Não, eu vou ler e vocês podem fazer a interpretação num cunho pessoal, não fugindo do texto, tá? Inundação. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito sim por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A ver inundação é de céu. Repressão de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. Aquela casa nossa, era morada mais da noite do que do dia. Estranho dirão, noite e dia não são metades. Folha e verso? Como podiam o claro e o escuro repartir-se desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe em canto se escutasse para que no mais lúcido meio-dia se fechasse a noite. Lá fora a chuva sonhava, tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. Era um choro degladinho, um fio de água enchia o rear de morcego. Mas, mão em mão, ficamos à porta do quarto dela, nossos olhos boquiabertos, ela só suspirou. Vosso pai vosso pai já não é meu. Apontou o armário, pediu que o abríssemos. A nossos olhos, bem para além do espanto, se revelaram os vestidos envelhecidos que meu pai há muito lhe ofertara. Bastou, porém, a brisa da porta se abrindo para que os vestidos se desfizessem em pó, como cinzas, se enevoassem pelo chão. Apenas os cabides balançavam, e esqueletos sem corpo. 19. Como pode-se interpretar a frase central da cena descrita pelo narrador? Vosso pai já não é meu. Mas certamente ele já morreu. Né? No primeiro parágrafo, o narrador discute duas representações metafóricas para as lembranças. Quais são essas duas lembranças? Né? Ele fala do rio, né? Fala do rio e as lembranças. Há um rio que atravessa a cidade, esse rio diz é tempo. O rio, o tempo, né? E a lembrança são peixes, quer dizer, rio e peixe, né? Que ele vai falando que o rio é como se fosse o tempo, e os peixes eles vão pela correnteza e vão embora, né? E as lembranças deles são aves, né? Quer dizer, elas voam, vão embora, elas não permanecem. E nós éramos meninos para sempre. Qual o sentido dessa frase no contexto do trecho lido? Filhos são sempre meninos, são sempre crianças, né? No seu lugar de lembrança, seu lugar de memória, vai ser sempre se remontar às questões das lembranças. Tá bom, pessoal? Agora vocês vão fazer a atividade, a hora do estudo lá da atividade, eu volto daqui a pouco pra gente corrigir junto. Um beijo, tchau, tchau.